Há um advogado de divórcios em Los Angeles que compartilhou algo comigo que não consegui parar de pensar. Ele exerce o direito de família há 30 anos, cuidando de milhares de divórcios e testemunhando todas as configurações possíveis de destruição matrimonial que vocês possam imaginar. Ele observou que, com o tempo, começou a ver padrões que não tinham nada a ver com as coisas típicas que as pessoas presumem que causam um divórcio. Não se tratava apenas de comunicação, dinheiro ou mesmo de infidelidade especificamente. Era algo completamente diferente. Ele me disse: diga-me a que ela se dedica, e poderei prever com uma exatidão desconfortável como o casamento se desenrolará. No início, pensei que ele estava sendo cínico ou simplista, buscando explicações fáceis onde, na verdade, imperava a complexidade. Mas então ele começou a listar correlações específicas, certas profissões que apareciam de forma desproporcional em sua carga de casos e padrões específicos de ruptura matrimonial que se alinhavam com trajetórias profissionais concretas. Não eram correlações perfeitas, já que nada no comportamento humano jamais é, mas eram fortes o suficiente para que ele tivesse começado a categorizar mentalmente os clientes no momento em que lhe diziam a ocupação da esposa. Hoje teremos uma conversa que quase ninguém mantém em público: a relação entre a profissão feminina e a estabilidade matrimonial. Não é porque as mulheres não devam trabalhar ou porque as carreiras sejam intrinsecamente ruins, mas porque certos ambientes profissionais moldam as pessoas de formas que dificultam a vida a dois a longo prazo. Certos trabalhos selecionam traços que entram em conflito com o sucesso matrimonial. Os homens que iniciam um relacionamento merecem entender o que estão escolhendo realmente quando escolhem alguém cuja vida diária envolve pressões, tentações e exposições psicológicas específicas. Não se trata de julgar, trata-se de reconhecer padrões. E os padrões, por mais desconfortáveis que sejam, contêm informações que podem te proteger da dor. Permitam-me começar com o princípio fundamental. O ambiente molda a personalidade mais do que o caráter resiste a ele. Gostamos de acreditar que as pessoas são quem são, que o caráter é fixo e que a mulher com quem você se casa continuará sendo a mulher com quem você se casou, independentemente das circunstâncias externas. Essa crença é reconfortante e, em grande medida, equivocada. Os seres humanos são máquinas de adaptação. Nós nos ajustamos ao nosso ambiente constantemente. Nossas crenças se deslocam para as crenças que nos rodeiam. Nossos comportamentos se calibram de acordo com o que é recompensado e punido em nosso contexto. Nosso senso do que é normal é determinado por aquilo a que estamos expostos diariamente. Você se torna como as 5 pessoas com quem passa mais tempo, não como uma metáfora, mas como uma realidade psicológica. A exposição nos molda, o ambiente vence. Isso importa para o casamento porque o trabalho dela é o ambiente principal dela. Passar 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante anos em um ambiente específico, não é uma influência menor. É a força dominante que molda em quem ela se torna. Inclui as pessoas com quem ela trabalha, as histórias que ouve, os comportamentos que presencia e os valores que seu contexto recompensa. Tudo isso se acumula em crenças, expectativas e padrões que ela traz para casa com você. Os homens avaliam as mulheres com base em como parecem no momento da avaliação, mas você não se casa com o momento. Você se casa com a trajetória. E a trajetória é determinada em grande parte pelo ambiente que ela habita diariamente. Se esse ambiente a afasta do que faz um casamento funcionar, seu casamento acabará refletindo esse puxão. Permitam-me falar sobre os ambientes da indústria da beleza, porque é aqui que o padrão é mais visível. Salões de beleza, centros de manicure, spas e centros de estética são ambientes onde as mulheres se reúnem e conversam. E sobre o que elas conversam? Sobre relacionamentos, especificamente sobre problemas de casal. A cadeira do cabeleireiro é um confessionário. As mulheres desabafam sobre maridos que as decepcionam, sobre namorados que as traíram, sobre casamentos que parecem mortos e sobre todas as formas como os homens falharam com elas. Agora imagine que sua esposa é quem ouve essas confissões diariamente durante anos. O que acontece com a psicologia dela? Ela absorve a negatividade, não de forma consciente.
Não escolhe acreditar que todos os homens são ruins, mas a exposição repetida cria uma impressão estatística. Homem após homem nessas histórias se mostra decepcionante, infiel ou um fracasso. Sua amostra é enviesada. Ela ouve as queixas, não os sucessos. Mas seu cérebro não corrige o viés da amostra, simplesmente acumula dados. E os dados acumulados dizem: os homens são o problema. Os homens decepcionam. Os homens traem. Os homens falham. Isso é contaminação emocional. Os problemas dos outros se tornam a visão de mundo dela. Ela começa a observar você através de uma lente moldada pelas queixas de 1000 mulheres. Começa a ver padrões que confirmam o que ela tem absorvido. Você faz algo ligeiramente irritante e isso ativa o reconhecimento do modelo. Você é igual a todos os outros. A confiança básica que o casamento exige é corroída pela exposição a uma desconfiança que ela mesma não gerou. E há outra camada, a camada da comparação. Ela ouve falar do marido que comprou um Mercedes para a esposa, do namorado que levou a namorada para Paris, ou do homem que envia flores toda semana. Ouve falar dos melhores momentos de outros relacionamentos, os momentos de destaque para a galeria, enquanto vive a realidade mundana do seu próprio. Com o tempo, começa a se perguntar: por que meu marido não é assim? Por que não recebo o que ela recebe? A comparação não é curta. Ela está comparando a sua média com o pico máximo deles. Está comparando a sua terça-feira com o aniversário deles. Mas a justiça não importa quando a comparação é constante. O gotejamento de outras mulheres estão melhor se acumula em uma insatisfação que não tem nada a ver com a sua qualidade real como parceiro. Permitam-me falar sobre os trabalhos com atenção masculina constante, porque isso cria um problema diferente. Recepcionistas em locais de luxo, garçonetes, pessoal de recepção de academias, vendas farmacêuticas, corretoras de imóveis e modelos promocionais. Qualquer trabalho onde sua aparência seja parte do seu valor profissional e a atenção masculina seja constante. Quando a atenção é abundante, perde o valor. O que deveria parecer especial, um homem mostrar interesse ou achá-la atraente, torna-se ruído de fundo. Ela está tão saturada de atenção masculina que a atenção individual não se registra. Sua atenção, especificamente, torna-se apenas mais uma voz em um coro que ela ouve o dia todo. Isso cria uma inflação do ego. Ela se sente constantemente desejada, o que parece que a faria se sentir autoconfiante, mas na verdade a faz se sentir com direitos. Desenvolve um senso inflado de seu valor de mercado porque recebe feedback constante de que é desejável. Mas o feedback é enviesado. Os homens tentam flertar com as mulheres no trabalho sem uma intenção séria, tentando a sorte de forma casual, e ela interpreta o interesse casual como uma demanda genuína. O resultado é que ela se torna mais difícil de satisfazer. Seu apreço não parece significativo, porque o apreço é o seu ponto de referência. Seu desejo não parece especial, porque o desejo é o que ela experimenta de todo mundo. Você não é um homem que a escolheu. Você é simplesmente outro homem em uma sequência de homens que todos a escolheram. E um homem que é apenas um entre muitos não inspira o compromisso que inspira um homem que se sente excepcionalmente especial. Também há uma desvalorização que ocorre quando a atenção é abundante. Cada fonte individual de atenção perde peso, incluindo você. Você se torna apenas o marido dela, apenas uma opção entre muitas. Ela não teme perder você, porque perder você não parece uma grande perda. Há outros que ocupariam seu lugar. O medo normal da perda que motiva o investimento relacional desaparece, e sem esse medo, o investimento diminui. Permitam-me abordar os trabalhos onde a beleza é o produto, porque isso leva a dinâmica ainda mais longe. Modelos, pessoal de promoção, influenciadoras de redes sociais e atrizes que otimizam sua aparência. Nesses papéis, ela aprende que sua beleza tem um valor transacional. Os homens pagarão para ter acesso a ela e as empresas pagarão para se associar a ela. Sua aparência gera renda, e essa lição interiorizada ao longo dos anos molda como ela se vê e como se relaciona com você. Quando a beleza é moeda de troca, cada interação se torna econômica. Avalie a atenção com base no que ela rende.
Você, o marido, torna-se parte da economia em vez de algo separado dela. Você contribuiu o suficiente para o acesso que ela lhe concedeu? Você está pagando o preço de mercado pela beleza dela? A estrutura transacional que rege o trabalho dela se infiltra em como ela pensa sobre tudo. E há o vício em validação. Quando sua renda depende de ser desejada, você precisa verificar constantemente se continua sendo desejável. As curtidas, os comentários e os olhares de estranhos tornam-se uma necessidade psicológica. A mulher viciada em validação não pode ser satisfeita pela atenção de um único homem. A atenção singular não fornece o volume que ela precisa. Ela precisa do barato, da confirmação constante e do pico de dopamina que vem da atenção nova em vez da atenção sustentada. Seu amor, por mais genuíno que seja, é como pedir a um viciado que se contente com um único copo. O vício requer mais do que você pode fornecer. Permitam-me falar das profissões criativas, porque estas trazem riscos diferentes. Cantoras, bailarinas, atrizes, artistas e escritoras. Mulheres cujo trabalho envolve expressão emocional e atuação. O trabalho criativo exige acesso emocional e a capacidade de sentir intensamente. Esses são traços valiosos para a arte, mas muitas vezes são desestabilizadores para os relacionamentos. A mulher criativa vive em oscilações emocionais. Ela precisa de altos e baixos para alimentar seu trabalho. Quando a vida está estável e o casamento funciona, ela se sente estagnada ou pouco estimulada. A paz que um casamento saudável proporciona não serve às suas necessidades criativas. Portanto, ela cria drama, nem sempre de forma consciente. Mas o padrão é constante. O relacionamento se torna material. Seus conflitos alimentam a arte dela e sua dor fornece inspiração. A estabilidade que você tenta construir parece para ela uma morte criativa. Ela precisa do caos emocional que você tenta eliminar. E há a dinâmica da atuação. A vida dela se torna um espetáculo onde ela está sempre apresentando e criando uma narrativa. Você se torna um personagem na história dela, mais do que um companheiro em sua vida compartilhada. Seu relacionamento é processado através da lente criativa dela, até que não fique claro o que é real e o que é atuação. Muitos homens casados com mulheres criativas descrevem a mesma experiência. Nunca sabem o que é real. Perguntam-se constantemente se estão em um relacionamento ou em uma produção. A instabilidade que a torna vital artisticamente a torna exaustiva relacionalmente. Permitam-me falar dos trabalhos com intimidade física, porque os limites se confundem. Massagistas, treinadoras pessoais, fisioterapeutas e instrutoras de fitness. Essas profissões exigem um contato físico que em outros contextos seria íntimo. A ética profissional cria limites, mas os limites são linhas, e as linhas podem ser cruzadas. O risco é que a proximidade com a intimidade normaliza o que, de outra forma, pareceria transgressor. Os centenas de clientes que ela toca profissionalmente a dessensibilizam ao toque. A proximidade física perde o significado e a barreira entre o contato profissional e o contato inapropriado se corrói. Os homens nessas posições também a cortejam. Ela experimenta uma aproximação sexual de baixa intensidade de forma constante, envolta em um contexto profissional que torna mais difícil de rejeitar limposamente. Toda semana, há homens testando se o limite profissional é realmente firme. Ela se encontra em um ambiente constante de aproximação física e atração. Mesmo que nunca cruze uma linha, está nadando em águas que tornam o cruzamento mais fácil do que seria para alguém em um trabalho de escritório normal. Oportunidade mais dessensibilização, mais tempo equivale a risco. Permitam-me abordar as carreiras empresariais de alto nível, porque isso cria problemas diferentes. Mulheres executivas, empreendedoras e profissionais com alta renda. Essas mulheres desenvolveram traços que funcionam nos negócios, mas que corroem o casamento. Independência, autossuficiência e uma orientação competitiva. Esses traços construíram suas carreiras, mas podem destruir seus relacionamentos. O casamento exige interdependência e a vontade de depender de outra pessoa. Mas ela passou décadas treinando o oposto. Quando traz isso para casa,
o casamento se torna uma competição. Ela não é sua companheira, é sua rival. Não pode subordinar suas prioridades à família porque a subordinação parece fraqueza. Cada conflito se torna um caso a ser ganho. O espírito cooperativo que faz um casamento funcionar é alheio à sua programação profissional. Sua carreira veio em primeiro lugar durante 15 anos e, quando chegam os filhos, eles competem contra uma identidade de trabalho profundamente enraizada. Ela não sabe como desacelerar, porque a lentidão parece um fracasso. Permitam-me abordar as profissões de psicologia e coaching, porque estas trazem uma toxicidade única. Terapeutas, coaches de vida e conselheiras. No papel, isso parece ideal porque ela entende o comportamento humano. Na prática, muitas vezes funciona ao contrário. Ela se torna a especialista do relacionamento. Não sua parceira, mas sua analista. Cada conflito é patologizado. Suas emoções normais tornam-se sintomas, e suas posições razoáveis tornam-se mecanismos de defesa. Ela tem um vocabulário para descartar sua perspectiva e se tornar superior. A linguagem terapêutica torna-se armamento. Ela não está discutindo com você, ela está diagnosticando você, e o diagnóstico sempre favorece a posição dela porque ela tem a autoridade profissional. Isso cria um desequilíbrio de poder massivo. Vocês não estão tendo uma discussão entre iguais. Você está sendo avaliado por uma especialista que já concluiu que você é o problema. Muitos homens casados com psicólogas descrevem sentir-se perpetuamente analisados, sem nunca poderem simplesmente ser, com tudo filtrado através de uma estrutura clínica que a posiciona como saudável e você como alguém que precisa de correção. Permitam-me falar do atletismo e da competição porque isso cria seus próprios problemas. Atletas profissionais e treinadores esportivos costumam ser viciados em adrenalina. A competição proporciona picos massivos de dopamina. Todo o seu sistema neurológico está calibrado para a intensidade e para vencer. O que acontece quando a competição se torna menos central? A rotina familiar não fornece a adrenalina de que ela precisa. A vida no lar parece monótona e você parece monótono. Ela começa a buscar a estimulação que lhe falta, às vezes criando dramas em casa ou buscando intensidade fora do casamento. Também há a orientação competitiva que não se desliga. Suas conquistas ativam a competitividade dela em vez do orgulho. Seu sucesso parece a perda dela. Permitam-me abordar os meios de comunicação e as profissões visuais, porque estas moldam os valores. Fotógrafas, jornalistas e criadoras de conteúdo. Essas indústrias têm sistemas de valores específicos que muitas vezes são céticos em relação às estruturas tradicionais e hostis aos valores familiares convencionais. A mulher que trabalha nesses ambientes absorve esses valores por osmose. Com o tempo, seus pontos de vista sobre o casamento e a família se deslocam para o que sua indústria normaliza. As dinâmicas de gênero tradicionais tornam-se opressão em vez de um arranjo funcional. A lacuna entre vocês aumenta sem que nenhum dos dois escolha isso. No quinto ano, vocês mal falam a mesma linguagem moral porque o ambiente dela a remodelou sem que você percebesse. Permitam-me abordar o ponto central. A escolha da carreira revela o caráter. Uma mulher não cai por acaso em uma profissão. Ela a escolhe com base em quem ela é. A carreira é uma expressão de suas prioridades e valores internos. A escolha da carreira é diagnóstica. Diz algo sobre quem ela é no fundo. Isso não significa que todas as pessoas em uma profissão sejam idênticas, mas significa que as profissões selecionam tipos. Quando você sai com alguém de uma profissão, sai com alguém que passou pelo filtro dessa profissão. Permitam-me abordar a ilusão de que ela mudará. Os homens acreditam que, uma vez casados ou com filhos, ela se acalmará. Isso é quase sempre um erro. Quando ela é adulta, os padrões estão estabelecidos e os valores fixados. O casamento não transforma as pessoas. A mulher com quem você se casa é a mulher que você terá. Os padrões que existem antes do casamento se intensificarão depois dele. Você não é a exceção. O que você vê é o que você recebe. Permitam-me falar sobre o comprometimento e o medo da perda porque certas profissões eliminam isso. A estabilidade matrimonial exige o reconhecimento de que perder o relacionamento custaria algo significativo.
Esse medo motiva o investimento e o trabalho através da dificuldade. As mulheres em profissões de alta atenção não sentem este medo. Sabem que a atenção masculina é abundante. Sabem que, se este relacionamento terminar, outro começará. Quando a opção de sair parece não ter custo, a motivação para ficar diminui. Por que trabalhar no conflito quando você pode começar do zero com outra pessoa? O medo da perda que a faria lutar pelo casamento não existe porque a perda não parece real para ela. É por isso que mulheres com opções abundantes têm taxas de divórcio mais altas. A abundância mina o comprometimento. Ela não está totalmente envolvida porque nunca precisa estar. Permitam-me dar o quadro de referência. Quando você avalia uma mulher para um relacionamento de longo prazo, está avaliando o mundo dela e as forças que a moldam diariamente. Você se casa com o contexto dela, tanto quanto se casa com ela. Pergunte-se: a que o trabalho dela a expõe? Que efeitos psicológicos isso criaria com o tempo? Que valores sua indústria promove? Não são perguntas divertidas, mas o casamento é uma sociedade de décadas. A mulher que está à sua frente hoje é moldada pelo ambiente de ontem, e a mulher com quem você estará casado daqui a 10 anos será moldada pelo ambiente da próxima década. Avalie a exposição diária dela, seu ambiente de atenção, seu alinhamento de valores e suas prioridades reveladas pela escolha. Confie nos padrões. Eles não melhoram com o casamento, eles se intensificam. Não se trata de dizer que certas mulheres são ruins. Trata-se de dizer que certos ambientes criam certos riscos. A mulher não é sua profissão, mas sua profissão a molda. O ambiente vence a longo prazo. Quando você escolhe uma parceira, escolhe fundir sua vida com tudo o que molda a dela. O trabalho dela é a influência ambiental dominante em quem ela se torna. Os homens são pegos de surpresa por casamentos que se deterioram porque não rastreiam isso até as 8 horas por dia que ela passa em um ambiente projetado para produzir esses resultados. Não digo que evite todas as mulheres nessas profissões, mas entenda os riscos. Não seja ingênuo. O advogado de divórcios que mencionei é um reconhecedor de padrões. Ele viu dados suficientes para saber que certas entradas produzem certas saídas. Considere isso um esforço semelhante. Estou compartilhando padrões que preveem resultados. Você pode ignorar os padrões, mas eles existem porque descrevem como as coisas costumam acontecer. Costuma é no que você deveria apostar quando toma decisões para os próximos 40 anos da sua vida. Escolha sabiamente e entenda que está escolhendo tudo o que a molda. Se esta análise de como os ambientes profissionais impactam a santidade do casamento mudou sua forma de ver o futuro, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo as verdades psicológicas ocultas que definem nossas vidas. Protejamos juntos o futuro de nossas famílias. O próximo capítulo desta investigação será revelado em breve.